Então, pessoal, a gente está aqui para retornar à aula da curva de Phillips, com base no livro do Homer, capítulo 5, a edição mais antiga é a versão 2, a edição 2, e a gente vai voltar aqui a falar sobre a política fiscal. A gente vai estudar o efeito de um aumento nos gastos do governo, que na verdade é a política fiscal expansionista. Vamos passar a análise do gráfico agora. Então, o exemplo aqui de um aumento no gasto. Eu tenho Y, que é a produção em função, tá, do próprio PIB, da taxa de juros, gasto do governo e tributação. Aqui eu aumento o G, isso quer dizer que eu desloco essa curva IS para a direita, tá? Esse é o meu primeiro gráfico, nesse que vocês estão vendo no mouse. Eu estou plotando aqui nessa figura Y, que é o produto, e R, taxa de juros, tá? E eu posso rebater, né, esse resultado na demanda agregada, que é o aumento da demanda agregada, esse deslocamento da curva de AD0 para AD1. Esse gráfico aqui foi retirado do livro do Homer. O próximo passo é avaliar os efeitos marginais da variação da inflação na economia, no PIB e no R. Para isso, R taxa de juros aqui, tá? Real. Para isso, a gente vai diferenciar 10,1 a 10,5 com relação à inflação. Então, D de Y em relação a D de π, tá? Que é no ponto da demanda agregada, eu tenho que essa derivada é igual, ela pode ser escrita como E de Y vezes a derivada da função Y em relação a π, mais E de R, que multiplica a derivada de dr sobre dπ, que é a derivada em relação à inflação. Logo, dr sobre dπ, ou seja, o π, a variação da taxa de juros em relação à variação da inflação, pode ser escrita como 10,9. R de π, que é a parte da taxa de juros em relação à inflação, mais R de Y, que multiplica a variação da equação y em relação à inflação, tá? E aí, resolvendo isso e reagrupando, eu tenho que a derivada da equação em relação à inflação, AD, que era essa primeira equação aqui, ela vai ser igual a R de π dividido por, aí abre parênteses, 1 menos E de Y dividido por E de R, isso tudo menos R de Y, e ele vai ser maior do que zero, tá? Essa equação 10,9 aqui. Então, pessoal, a inclinação da curva AD, que é a curva de demanda agregada, como vocês viram, é negativa. Essa inclinação da curva de Phillips está relacionada ao efeito de um aumento da inflação no produto Y, que dependerá da soma dos seus efeitos negativos sobre a demanda com o efeito positivo da oferta. O efeito final de um aumento da inflação na economia, quer dizer, no PIB e na inflação, dependerá da inclinação da curva AS, que é a curva, a oferta monetária. No equilíbrio, Y e π é a interseção da demanda agregada com uma oferta agregada, que a gente vai chamar ela de AS aqui, que se supõe dada, e a gente vai discutir na próxima sessão. Então, π, que é a inflação, é uma função de Y. O π é linha, essa variação que a gente vai olhar daqui para frente, ela tem que ser maior ou igual a zero. Voltando aqui à figura do Homer, eu tenho a figura 5,5 e o efeito da inflação nessa economia. Eu tenho a equação de oferta monetária, do equilíbrio monetário. Nesse caso aqui, o π esperado, que a inflação esperada é igual a π, tá? Então, eu tenho, se eu tiver uma modificação, uma elevação na inflação esperada, eu tenho uma retração dessa curva MP, que é a LM, né? E passo a ter Y', que é menor do que Y, e juros, né? Linha, R', maior do que R. A elevação dos juros, a curva LM ou MP, para a esquerda. Logo, eu tenho um produto menor nessa economia de Y para Y'. Agora a gente vai para a oferta agregada. A curva de oferta agregada também posso chamá-la de AS.
ela tem inclinação positiva, pode ser obtida assumindo que há ajustamento nominal incompleto aos choques. Essa curva de oferta agregada ela mostra a relação entre o nível de preços e a quantidade de produção, a produção da economia. E os fatores que influenciam a curva de oferta agregada são as expectativas de inflação, o custo dos fatores de produção e a tecnologia. Com relação às expectativas de inflação, se as empresas esperam que os preços subam no futuro, elas podem estar dispostas a produzir mais agora para se proteger da inflação futura, por exemplo. Com relação ao custo dos fatores de produção, se o custo dos fatores de produção, como a mão de obra, matéria-prima, por exemplo, aumentar, as empresas precisarão aumentar os preços dos seus produtos para manter a lucratividade. Isso vai deslocar a curva de oferta agregada para cima. Com relação à tecnologia, avanços tecnológicos podem aumentar a produtividade das empresas, permitindo que elas produzam mais com os mesmos recursos. Isso também deslocaria a curva S, a curva de oferta agregada. Tá? A curva de oferta agregada pode se deslocar para cima ou para baixo, como a gente vai ver, em resposta a mudanças nos fatores mencionados. Por exemplo, se a expectativa de inflação aumenta, a curva S se desloca para cima. Se o custo dos fatores de produção diminuir, por exemplo, essa curva de oferta agregada, ela se desloca para baixo. Esse modelo de Phillips tem implicações importantes para as políticas monetárias. Os bancos centrais podem usar as políticas monetárias para influenciar o nível de preços e a taxa de desemprego. Ao aumentar a oferta monetária, por exemplo, o Banco Central pode deslocar a curva de oferta monetária para baixo, o que pode levar, por exemplo, ao aumento de produção e à diminuição da taxa de desemprego. No entanto, pessoal, se a política monetária for muito expansionista, ela pode levar a um aumento de inflação. Nós vamos agora fazer algumas suposições. A gente vai supor que o mercado de trabalho é perfeito e toma o caso do limite de rigidez nominal de salários, ou seja, o W, que é o pagamento pelo trabalho, pela mão de obra, vai ser considerado constante, e aqui eu tenho W barra 10,12 aqui na minha equação. A gente vai admitir que as empresas são competitivas e, portanto, a demanda de trabalho depende do salário real. Então, F' de Y é igual a W sobre P. Essa F' tem que ser maior do que zero e a F duas linhas menor do que zero. Primeira derivada dessa função positiva, segunda derivada negativa. Quando a inflação sobe, o preço sobe e, consecutivamente, L sobe e a produção também sobe. A parte da oferta agregada do modelo na teoria geral de Keynes, de 1936, começa com a suposição de que o salário nominal não responde completamente à evolução do período atual, pelo menos dentro de algum intervalo. Foi o que eu mostrei para vocês, na equação 10,12, W é igual a W barra. A produção é produzida por empresas competitivas. Eu tenho aqui mercado competitivo, aqui como eu já disse. O trabalho L é o único fator de produção variável no curto prazo e está sujeito a retornos decrescentes de escala. Y é igual a uma função de L. Como as empresas são competitivas, elas controlam a mão de obra até o ponto em que o produto marginal do trabalho é igual ao salário real. Essas equações que estão aqui na tela de vocês, 10,13, elas implicam uma curva AS, uma curva de oferta agregada com inclinação ascendente. Como o salário é fixo, uma taxa de inflação mais elevada no período anterior para o atual implica em um nível de preço mais elevado no período atual. Reduz o salário real. Esse é o resultado com relação ao salário. As empresas respondem aumentando o emprego, o que aumenta a produção. Agora na tela, vocês estão vendo dois gráficos. O primeiro gráfico relaciona a quantidade de trabalho e o salário real. Lembrando aqui que o salário nominal W se mantém constante. Você tem P1 e depois P2. P2 maior que P1. Então, quando o preço aumenta,
dado que o salário é constante aqui, essa curva se desloca para baixo, tá? Eu tenho um impacto no aumento de L, no aumento de trabalho, e queda no salário real. Esse resultado vai ser trasladado para o gráfico da direita. O gráfico da direita relaciona o Y, que é a produção, e a inflação, e essa aqui é a curva de oferta agregada. O Y aumenta com esse resultado e também a inflação aumenta. Nesse contexto, um deslocamento na demanda aumenta produto e inflação e reduz o desemprego, que se traduz na inclinação positiva da curva de oferta agregada. Agora, pessoal, nós vamos ao equilíbrio e a curva de Phillips. Contextualizando um pouco, em 1958, a Phillips traçou um diagrama que mostrava a relação entre a taxa de inflação e a taxa de desemprego no Reino Unido. Ele encontrou evidências claras de uma relação negativa entre essas duas variáveis, entre a inflação e o desemprego. Quando o desemprego era baixo, a inflação era alta, e quando o desemprego era alto, a inflação estava baixa, muitas vezes até mesmo negativa. 2 anos depois, o Paul Samuelson e o Solon repetiram o exercício que Phillips fez para os Estados Unidos, repetiram o exercício feito por Phillips para os Estados Unidos com dados de 1990 a 1960. Essa relação que Samuelson e Solon batizaram de curva de Phillips, rapidamente ela se tornou fundamental para o desempenho, para o pensamento macroeconômico e para a política macroeconômica. Ela parecia implicar que os países poderiam escolher entre combinações diferentes de desemprego e inflação. Aí a gente vai para o gráfico aqui, 5.11 do livro do Homer. Eu tenho aqui o mercado de trabalho, salário real W sobre P, e o volume de trabalho contratado, aqui é tá? O volume de equilíbrio. Eu tenho o ponto A, e eu vou analisar esse primeiro ponto. Depois o ponto E', que é quando o preço se modifica. Isso também rebate aqui, como eu mostrei para vocês, para a curva de oferta agregada, que está relacionando a quantidade de produção e de inflação. Essa figura ela mostra a situação do mercado de trabalho para um determinado nível de preço. O emprego e o salário real são determinados pela procura do trabalho ao salário real, que está implícito no salário nominal fixo e no nível de preços. Aqui é o ponto E do diagrama. Assim, há desemprego involuntário nessa situação. Alguns trabalhadores gostariam de trabalhar com o salário vigente, mas não podem, eles não conseguem. Você tem aqui, nesse primeiro ponto, a LS maior do que LD. Você tem um descasamento aqui da demanda e oferta de trabalho. A quantidade de desemprego é a diferença entre a oferta e a demanda no salário real, que é a distância entre o ponto E e o ponto A do gráfico, e flutuações da demanda agregada levam a movimentos de emprego e de saldo real ao longo da curva decrescente de demanda por trabalho. Um declínio na demanda, por exemplo, leva a uma queda no nível de preços, um aumento do salário real e uma queda no emprego. Isso é mostrado no ponto E' aqui. Essa visão da oferta agregada, portanto, ela implica em um salário real anticíclico em resposta ao choque de demanda agregada. E a gente tem que lembrar aqui que essa previsão foi submetida a testes, né, logo após a publicação da teoria geral. Encontrou pouco apoio no meio acadêmico. A maioria dos estudos descobriu que o salário real é aproximadamente acíclico ou moderadamente procíclico. Esse é um resultado que mostra o livro do Homer, nesse gráfico 5.11. A curva de Phillips convencional, que mais adiante a gente vai falar, relaciona então a inflação com o desemprego. A sua inclinação é negativa e se deve ao comportamento da demanda por mão de obra. Olhando aqui, esse gráfico tem o PI, que é a inflação, o desemprego,
tá? E aqui é o desemprego há vários níveis de inflação. Quanto menor for aqui a taxa de inflação, maior aqui eu vou ter o desemprego, U, W e U. Aqui, W tem uma relação negativa com U, assim como a inflação tem uma relação negativa com U. Essa inclinação negativa da curva de Phillips pode ser derivada analiticamente, matematicamente falando. A gente vai supor que WT é igual a A, que multiplica P de T menos 1. Esse A aqui é um coeficiente maior do que zero. Eu tenho que F' de LT, tá? Que é a derivada dessa função em LT, x é igual, então, a A, que multiplica PT menos 1, dividido por PT. Isso pode ser escrito como A, que divide 1 mais PT, P aqui é a inflação, simplesmente PT menos 1 sobre PT. Aqui eu estou simplesmente reescrevendo essa variação de preço aqui. Quando a inflação aumenta, essa derivada, o F' diminui, isso faz com que a quantidade de mão de obra contratada aumente e o desemprego diminua. E havia evidência de que ela fosse empiricamente válida na década de 50 e no início de 60, mas quando a inflação aumentou, depois disso, ela não se verificou. Ela também não se verificou em países com taxa de inflação muito elevada. E isso aqui foi um ponto importante da discussão. Esse aqui é um gráfico que o livro do Homero mostra. Aqui a gente não pode tirar nenhuma conclusão olhando para essa figura. Isso aqui é um conjunto de inflação e desemprego de diversos pontos aqui, diversas economias, diversos pontos entre 1961 e 1999, tá? Nos Estados Unidos aqui. À vista dessa evidência empírica, aqui Friedman, Field e Phelps arguiram que várias variáveis nominais não poderiam afetar permanentemente variáveis reais no longo prazo. Eles formularam a hipótese que a política monetária é importante para reduzir desvios permanentes com relação a ela, ou seja, a curva de oferta agregada, a curva de oferta de longo prazo, AS, ela é vertical. Isso corresponde à superneutralidade da economia com relação à moeda e inflação, obtida no modelo de Sidrausky, que a gente já viu no período passado. Agora, ajustando o modelo de Phillips para levar isso em conta, eles propuseram uma curva de curto prazo deslizante, onde a curva de Phillips de longo prazo seja também uma curva vertical. Eu vou considerar aqui a variação PT menos π estrela T, que aqui π asterisco, o estrela, é a taxa de inflação que prevaleceria se o produto tivesse no seu nível ótimo. Ela é igual a um alfa, que multiplica a diferença aqui, ln de yt menos ln de yt barra esse alfa maior do que zero. Consiste em dizer que a troca entre inflação e desemprego não vale em termos absolutos, mas para desvios na inflação com relação à inflação esperada, aqui nessa equação 10.14. Nesse caso aqui, a curva de oferta agregada de longo prazo é vertical, e a demanda agregada segue o mesmo formato que a gente já havia falado. Ao analisar o longo prazo, é mais fácil afirmar diretamente que os preços e os salários são totalmente flexíveis, de modo que as mudanças na demanda agregada não têm efeitos reais. Assim, pessoal, a curva de oferta agregada de longo prazo é vertical e as perturbações no lado da demanda da economia não afetam a produção a longo prazo. O nível de produto no qual a curva de oferta agregada de longo prazo é vertical é conhecido como a taxa natural de produto ou produto potencial ou de pleno emprego da economia e é denotado por via. A conclusão que a curva de oferta agregada de longo prazo, a conclusão é que ela é vertical
e não pode responder à questão de como modelar a oferta agregada no curto prazo. Eu não posso usar essa curva de oferta agregada de longo prazo para responder questões de curto prazo. As formulações keynesianas modernas de oferta agregada de curto prazo diferem dos modelos simples das equações que a gente acabou de ver. Primeiramente, assume-se que nem os salários nem os preços são completamente insensíveis ao estado atual da economia. Em vez disso, supõe-se que uma produção mais alta esteja associada a salários e preços mais altos. Uma implicação é que a curva de oferta agregada de curto prazo é ascendente, mesmo que seja os preços e não os salários que não se ajustem imediatamente aos distúrbios. Em segundo lugar, a possibilidade de choque de oferta é permitida. Terceiro e mais importante ajuste leva em conta as expectativas da inflação. Essa aqui é a curva de Phillips deslizante, a inflação aqui. Eu tenho vários níveis de inflação e a curva de oferta. Alternativamente a isso, pode-se utilizar a inflação esperada ao invés do núcleo da inflação, que aqui é chamado de π estrela. Aí eu vou substituir naquela equação que eu acabei de mostrar para vocês o π estrela pelo π e, tá? Que é a inflação esperada. Pt menos π esperada é igual a um lambda que multiplica a diferença aqui entre o produto e o produto potencial, lambda sendo também positivo. Uma extensão seria considerar que o núcleo da inflação é uma média ponderada da inflação passada e inflação esperada. Então, mudei novamente. Eu vou mudar aqui esse π é t por uma média ponderada. Então, só mudei ele de lugar, ele está menos π é t, passei ele para mais para o lado de cada da igualdade. Então, w, π, t menos 1, mais 1 menos w, que multiplica π é t. Então, fiz essa mudança com uma média ponderada e passei para o lado direito da equação. W, o ômegazinho aqui, perdão, sendo o coeficiente entre 0 e 1. E aqui, por exemplo, se eu tenho o ômega igual a 0,5, eu tenho uma média aritmética comum, né? 50% para cá e 50% para lá. E aqui o W é a ponderação da própria média. Então, eu vou utilizar o hiato do produto e a inflação esperada, ou a média da inflação passada e inflação esperada. Aqui eu tenho um gráfico da estimativa do hiato do produto, eu encontro essa estimativa do hiato do produto com alguma defasagem aqui, tá? Esse é o hiato e o desvio, esse foi, se eu não me engano, do IPEA. Eu encontro também aqui, ó, essa série histórica produzida pelo IPEA, ela tem uma certa defasagem. Eu tenho a linha vermelha, que é o produto potencial, e o azul aqui é o PIB efetivo com ajuste sazonal. Aqui a gente tem até inclusive o efeito da pandemia nessa série, né? Como eu falei anteriormente, ela é muito defasada, é uma estimativa. Não só o IPEA Data faz essa estimativa, tem outras instituições que fazem também. Você encontra esse dado para poder fazer a modelagem. Esse aqui é o hiato do produto, tá? E aqui a queda no período de pandemia. Agora a gente vai passar para a curva de Phillips novo keynesiana, que a gente vai chamar de CPNK. A curva de Phillips, pessoal, desde sua concepção inicial, tem sido um pilar na análise macroeconômica, como a gente viu, ilustrando a relação inversa entre inflação e desemprego. No entanto, as limitações da abordagem tradicional, especificamente em face à estagflação dos anos 70, motivaram uma revisão dessa teoria. Essa revisão dessa teoria da curva de Phillips foi a curva de Phillips nova keynesiana, que a gente chamou de CPNK. Essa nova abordagem, pessoal, ela incorpora conceitos fundamentais como a rigidez de preços, as expectativas racionais e a noção de taxa natural de desemprego. E ela vai oferecer uma visão mais completa, mais próxima da realidade e realista com relação, comparando à teoria anterior, né? Um dos pilares assim dessa teoria da CPNK é a noção de rigidez de preços, uma característica dos mercados reais onde os preços não se ajustam instantaneamente às mudanças nas políticas monetárias ou na demanda agregada.
Isso ocorre, pessoal, devido a vários fatores, como contratos de trabalho de longo prazo, custo de menu que a gente vê em microeconomia e a aversão das empresas a a mudanças frequentes de preços. Junto a isso tudo, a teoria incorpora o conceito de expectativas racionais, sugerindo que os agentes econômicos formam suas expectativas sobre a inflação futura com base em todas as informações disponíveis, incluindo política monetária anunciada e expectativa de inflação. Essa premissa, pessoal, ajuda a curva de Phillips, essa premissa ajusta a curva de Phillips para refletir não apenas a flutuação, as flutuações passadas e presentes, mas também as expectativas futuras de inflação, tornando essa uma ferramenta mais realista, né, nesse caso. Essa teoria também revisa o conceito da taxa natural de desemprego, aquela Nairo, sugerindo que existe um nível de desemprego onde a inflação não acelera, considerando as expectativas de inflação. Desvios da produção em relação ao nível potencial, né, de emprego, a nível potencial, a PIB potencial, podem influenciar a inflação, onde uma economia operando acima do seu potencial tende a gerar pressões inflacionárias e quando opera abaixo tende a desacelerar a inflação, tá? Uma vez que agora vamos para uma parte mais com mais matemática, digamos assim, com as equações. Dada a quebra da suposição de mercado concorrencial, que a gente supôs até agora, permite-se a inclusão, né, a introdução do poder de monopólio aqui nesse caso. Uma vez que as firmas têm algum controle sobre os seus preços, as taxas de ajustamento podem se diferenciar entre as firmas e depender da estratégia de gestão tomada por cada firma, ou seja, eu posso endogenizar o mecanismo de ajuste de preço. Inicialmente, essa teoria relacionou a inflação corrente à inflação esperada para o próximo período e é uma medida de atividade econômica, tal como o hiato do produto ou o custo marginal real. Ao longo dos anos, a CPNK avançou em termos de condições e teoria ao buscar aproximar cada vez mais as estimativas, né, às observações da realidade. Entre as mais diversas contribuições dessa teoria, a gente pode destacar a contribuição de Blanchard e Guy, de 2007, o qual introduz a suposição de rigidez de salário real no modelo novo keynesiano. Os autores, em 2007, mostraram que a CPNK tradicional nessa teoria tradicional, estabilizar a inflação é equivalente a estabilizar o excesso de demanda que maximiza o bem-estar. A explicação para isso consiste na perda de eficiência ao sair do mercado competitivo para a concorrência monopolística, que era constante e invariante. Entretanto, com a introdução da rigidez de salário real e perda de eficiência, passa a ser afetada, né, pelos choques. Com isso, pessoal, estabilizar a inflação ainda poderia ser equivalente a estabilizar o excesso de demanda, mas não a estabilizar o excesso de demanda que maximiza o bem-estar. Logo, essa política não seria desejável, evidenciando o trade-off entre inflação e desemprego do ponto de vista de maximização do bem-estar. Aí a gente apresenta aqui uma função Cobb-Douglas. As firmas deparam-se com uma curva de demanda isoelástica e não sujeitas sujeitas a essa função de produção. Aqui Y é o produto, M é o insumo não produzido, sujeito a choques de oferta, e N é o trabalho. Tá? Esse alfa ele vai estar entre 0 e 1, e as famílias vão encontrar essa função de utilidade. A gente vai assumir que existe um número grande de famílias idênticos com preferências separáveis, e função de utilidade aqui instantânea dada por essa equação 2. Tá? Eu tenho aqui a utilidade do consumo e N aqui é o meu trabalho.
C é o consumo composto com elasticidade de substituição entre os bens, dada por Ezinho, esse Ezinho. N é a oferta de trabalho. E esse epsilon aqui é um parâmetro de preferência e φ é a inclinação da curva de oferta de trabalho. O interessante aqui, voltando aqui rapidamente, esse N é o trabalho, né? E para você consumir mais, você tem que trabalhar mais. E 1 menos N, né? N sendo as horas de trabalho, você tem a hora de lazer que também tem utilidade para você. A taxa marginal de substituição técnica entre consumo e trabalho é derivada da solução de problema da família, aquela que você faz a maximização com a restrição, e você tem ela como C mais φ de N mais o epsilonzinho. C e Nzinho representam um logaritmo natural do consumo C e do emprego N aqui, respectivamente. Agora vamos para a alocação eficiente. Segundo Blanchard e Gay, existe alocação eficiente em todos os fatores de produção e nenhum desemprego involuntário. Para isso, supõe-se que a economia deve operar sobre condições perfeitas de forma a gerar o maior nível de produção possível. A outra equação que a gente tem aqui é a equação 4. Considere a restrição da função de produção, aquela equação 1, e da função de utilidade das famílias, equação 2, tem-se que o nível eficiente do produto expresso em logaritmo natural é descrito pela equação 4, y1 é igual a alfa m mais 1 menos alfa, que multiplica N1, com N1 sendo aqui representado nessa segunda equação. Y e N1 são respectivamente os níveis eficientes de produto e emprego, e Nzinho é o logaritmo do insumo não produzido. O segundo melhor flexibiliza a condição de concorrência perfeita que garante a alocação plena dos fatores de produção e nenhum desemprego involuntário, tá? Esse é o segundo melhor. Eu acabei de falar sobre o melhor, né? Aqui, vou voltar. Aqui, a alocação eficiente, a primeira alocação melhor, e agora eu passo para a segunda melhor. O segundo melhor flexibiliza a condição de concorrência perfeita que garante a alocação plena dos fatores de produção e nenhum desemprego involuntário. Nesse, o nível ótimo de produção é definido supondo que a economia opera em concorrência monopolística. Sendo assim, as firmas têm poder de mercado sobre a sua mercadoria, né, a mercadoria que ela oferece, e por isso aplicam uma taxa de markup, que é aqui o Mi de P, que é igual a log de epsilonzinho dividido por epsilon menos 1 sobre o custo marginal, e que esse epsilonzinho é a elasticidade, preço da demanda. Aqui eu estou avançando um pouco mais, antes eu assumi a concorrência perfeita, a firma não tinha nenhum poder sobre o preço, aqui ela consegue aplicar um markup no seu preço, e esse markup leva em consideração a elasticidade da demanda do produto. Considerando as restrições da função de produção, aquela equação que eu mostrei agora aqui dessa parte, e a função de utilidade da família, equação 2, tem-se que o equilíbrio ótimo do produto em logaritmo natural, ele pode ser dado pela próxima equação, que é essa aqui, y2 é igual a alfa m mais 1 menos alfa n2, sendo n2 essa equação que vocês estão vendo na tela, em que y2 e n2 são respectivamente os níveis ótimos de produto e emprego sobre a competição monopolística, com preços e salários flexíveis. A gente vai observar aqui que a diferença entre a equação 4 e a equação 5 pode ser estendida como a perda de eficiência ao sair da competição perfeita para o sistema de competição monopolística, sendo essa diferença no modelo constante e igual a isso aqui. Então eu vou pegar a equação número 4 e a equação número 5 e vou fazer a diferença entre as duas. Essa diferença entre as duas eu vou chamar de perda de eficiência, e é esse ρ aqui, na verdade esse sigma, tá, que vocês estão vendo na tela. Considerando o modelo de economia fechada sobre competição monopolística e salários flexíveis,
A teoria, né, na curva de Phillips novo-keynesiana pode ser expressa pela equação que vocês estão vendo aí na tela. Então, a relação entre a inflação e o gap do produto, né, a diferença entre o produto pode ser dada aqui pela equação 7. Π é igual a um beta, que multiplica E de T, a inflação do período anterior, do período posterior, que aqui está relacionado à expectativa, mais um K, que multiplica a diferença do produto. Beta está entre 0 e 1 e é o fator de desconto. K tem essa forma, lambda é igual a θ menos 1, que multiplica 1 menos θ, que multiplica 1 menos beta θ, onde θ pertence a 0 e 1, representa a fração de firmas que possuem um poder discricionário de ajuste de preço, dada uma probabilidade constante em qualquer período de tempo após o último ajuste, ou seja, não corrigindo seus preços de maneira pré-determinada. Essa condição apontada por Calvo, de 1983, é utilizada em diversos estudos que envolveram o tema posteriormente. Então, recapitulando, pessoal, essa curva de Phillips novo-keynesiana que a gente apresentou na equação 7 mostra a inflação corrente, que ela se eleva à medida que aumentam as expectativas futuras de inflação, formuladas como com as informações do período T e em resposta ao hiato do produto, definindo como a diferença entre o logaritmo do produto observado e o produto natural originado no modelo teórico de equilíbrio com preços flexíveis, Y2, que aqui é o potencial. Essa equação não leva em consideração os choques de oferta e preferência de maneira direta. Indiretamente, eles são captados pelo nível de produto natural, que é esse Y2, e influenciam o hiato do produto. Desse modo, essa equação 7, que é a equação da curva de Phillips novo-keynesiana, implica que estabilizar a inflação é equivalente a estabilizar o hiato do produto, Y menos Y2. Porém, a gente pode, observando a equação 6, ver que a diferença entre Y e Y2 é constante e igual a sigma, indicando que em uma estrutura de mercado de competição monopolística e salários flexíveis, estabilizar o hiato do produto, que é Y menos Y2, é equivalente a estabilizar o hiato entre o produto atual e o produto de eficiência, Y menos Y1. Isso é consequência da constante sigma, pois um choque de oferta adverso não altera sigma e, por isso, não cria qualquer incentivo para a autoridade monetária desviar de uma política de inflação constante. Isso é o que a gente vê em Blanchard e Gall em 2007. Por essa aula é só, pessoal. Obrigada pela participação e até breve.